Olá, turma do oitavo ano A. Como vocês estão? Tudo bem? Então, a nossa aula de hoje é sobre projeto de vida, conteúdos, tema, nossos direitos e nossos deveres. Também veremos sobre as competências socioemocionais em foco, que é a assertividade, as estratégias, a leitura e análise do ECA, do Estatuto da Criança e Adolescente. E também vocês irão fazer no final uma tabela onde vão constar os direitos e deveres, que aí vocês irão registrar no caderno de vocês ou no diário. Então, aqui eu vou deixar para vocês para leitura, tá? O que são os direitos e o que são os deveres. E eu separei alguns slides bem interessantes para vocês se familiarizarem para responder as atividades. Também alguns links. O Estatuto da Criança e do Adolescente. O que é uma criança? De 0 até 12 anos. Aí é considerado o quê? Criança. E o que é um adolescente? A partir dos 12 anos até os 18 anos. Direitos fundamentais previstos no ECA, que é no Estatuto da Criança e do Adolescente. Aqui tem alguns direitos, tá? E esses direitos eu peguei alguns slides a seguir para vocês lerem, né? Então, nessa atividade, vamos retomar sobre a aula do Centro de Mídias São Paulo e aprender sobre o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Na aula do Centro de Mídias, sobre os nossos direitos, foram propostos uma reflexão sobre as competências socioemocionais, as quais foram trabalhadas nos conteúdos do primeiro bimestre. As mesmas falavam sobre a formação integral do aluno, uma vez que esse aluno possui direitos e também tem deveres a ser cumprido. Venho complementar seu conhecimento propondo algumas atividades sobre o ECA, que é o Estatuto da Criança e Adolescente. Conteúdos/atividades. Passos para a produção das atividades sobre os direitos das crianças e dos adolescentes. Primeiro passo, o que vocês vão fazer? Vão fazer a leitura do Estatuto da Criança e do Adolescente, criado e ratificado em 1990. Ele reconhece crianças e adolescentes como sujeitos de direitos, ou seja, sujeitos que têm os seus direitos garantidos por lei. E estabelece que a família, o Estado e a sociedade são responsáveis pela sua proteção. O ECA prevê uma série de direitos fundamentais agrupados nas 5 categorias a seguir, que é o direito à vida e à saúde, direito à liberdade, ao respeito e à dignidade, direito à convivência familiar e comunitária, direito à educação, à cultura, ao esporte e ao lazer, e direito à profissionalização e à proteção do trabalho. Profissionalização, desculpa. Nessa daqui, todos esses direitos eu coloquei, peguei os slides, aí vocês terão a oportunidade de ver sobre o direito e também sobre o dever, de uma forma bem objetiva, sobre os deveres. Segundo passo, fazer a leitura dos slides a seguir para ajudar no desenvolvimento das atividades. Neles estão alguns direitos e deveres de uma forma clara e objetiva, que ajudará na compreensão e reflexão dos mesmos. Terceiro passo, no final da descrição desse vídeo, disponibilizei alguns links para aprofundamento. Quarto passo, se tiver dúvida para a realização das atividades, deixe a mensagem no aplicativo do Centro de Mídias São Paulo, na sala da turma. Todas as segundas, eu estarei das 8h30 até as 9h15 para interação no aplicativo, tá?
E o quinto passo, coloque nome, série e a disciplina, tire foto e envie para esse e-mail, toledoanosfinais@gmail.com. Aqui o Estatuto da Criança e do Adolescente. Vocês têm a oportunidade, né, de pegarem no site, que é através de histórias em quadrinhos, né? Criação do Maurício de Souza. Aqui também é uma ilustração bem bonitinha que eu peguei para vocês e coloquei alguns direitos nessa poesia aqui bem interessante, direitos e deveres, tá? Para vocês lerem, né? E entendendo um pouco mais sobre os seus direitos e também os seus deveres. Esse aqui foi passado no centro de mídias para vocês, que é o aprofundamento mais sobre o assunto. Se vocês estão assistindo, né, então veja alguns deveres importantes que estão descritos no ECA. Estudar, frequentar a escola, preservar os espaços públicos e o meio ambiente, obedecer à família, respeitar todas as pessoas, independente da cor, raça, religião ou classe social. Aí, para ajudar vocês na leitura do estatuto, né, do ECA, eu peguei aqui, ó, direito a uma vida digna. Então, aqui tem o direito descrito para vocês, mas também, ao mesmo tempo, o que está relacionado a esse direito tem também o deveres, tá? Ó, direito a ter um nome e uma nacionalidade. Então, ao direito de ter esse nome e essa nacionalidade. Então, é por isso que é importante ler com bastante atenção. E tem também o dever que está relacionado a esse direito. Direito à saúde, né? Aqui tá os direitos à saúde, mas também aqui qual é esse dever, os deveres, tá? Direito à justiça, aí coloquei os direitos e também os deveres, tá? Tá bem explicado, bem fácil de compreensão para vocês. Então, direito à não discriminação, aqui tá explicando bem os direitos e também os deveres. Direito ao lazer, então, coloquei aqui os direitos e os deveres. Direito à educação. Então, esse aqui eu vou ler para vocês. Direitos. É obrigação dos pais matricularem os filhos na escola. As crianças e os adolescentes têm o direito de receber um bom nível de educação. Deve haver vagas nas escolas públicas. Caso contrário, o governo deve ser responsabilizado por isso. Deveres. É importante que todos zelem pela escola, não quebrando as carteiras, não estragando o prédio da escola, não pichando as paredes. Devemos respeitar os funcionários da escola, os colegas e os professores. Quando as crianças e os adolescentes cuidam do material escolar, colaboraram com o direito à educação de todos. Estudar bastante, assistir às aulas, prestar atenção, não colar é também um dever que colabora com a educação de todos, pois assim nos tornaremos um adulto consciente que possa ajudar na educação de outras crianças e adolescentes. E aqui vai o outro, direito à proteção e ao desenvolvimento, tá? Os direitos e os deveres. Continuando, direito à profissionalização e à proteção no trabalho. Direito de não ser explorado economicamente. Então, tá os direitos e os deveres aqui. Direito à liberdade de pensamento e religião. Direitos, deveres. Direito à convivência familiar e à comunitária. E direito à cultura. Direito a um ambiente sadio, os direitos e deveres, direito de expressão e acesso à informação, os direitos e deveres, e direito a cuidados especiais
no caso de deficiência, tá? Os direitos e deveres. Tá, aqui eu peguei um trecho na historinha no caso do Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Da história em quadrinhos do Maurício de Souza. E se vocês observarem o que eu comentei, tá muito ilustrativo, bem fácil para leitura e compreensão, tá? Cada um desses slides. Mas também tem o próprio estatuto, né, no link que vocês vão ter oportunidade de ler. Agora vamos nas atividades, né? Responda em seu caderno ou no seu diário. Você já ouviu falar no ECA, Estatuto da Criança e Adolescente? Tá? Então aí vocês vão responder. Número 1. Defina o que vocês entendem por estatuto. O que é o Estatuto da Criança e do Adolescente? Perdão. O que o Estatuto da Criança e do Adolescente garante? O 3. Até que idade uma pessoa é considerada criança? Lembra lá no começo? Que idade compreende-se o termo adolescente? Cite um exemplo do Estatuto da Criança e do Adolescente com relação à saúde. O 6. Sobre que condição uma criança pode viajar sozinha? Quanto à religiosidade, o que diz o Estatuto da Criança e do Adolescente? De que forma o adolescente de 16 anos pode participar da política? O que significa adoção? Qual é a obrigação dos pais responsáveis quanto à educação de suas crianças e adolescentes? E o 11, quanto ao trabalho, o que diz o Estatuto da Criança e do Adolescente? Então, aqui, ó, também tem algumas explicações, ó, fácil para vocês lerem também, ó, o dever de todos sobre o conselho tutelar e também aqui está falando sobre a adoção. Foram algumas mudanças estabelecidas pelo ECA, tá? Então aqui no centro do todo coração tá quem? A família, né? Aí que gera o que? Proteção, respeito, amor, afeto, união, carinho, cuidado, limites e diálogo. Agora que você já se familiarizou com o Estatuto da Criança e do Adolescente, reflita sobre as questões abaixo e responda em seu caderno ou no seu diário. O que vocês entendem que são direitos? O que é direito? E o que são deveres? Tá? Expressar seus pensamentos é um direito ou um dever? Ser protegido é um direito ou é um dever? Frequentar a escola é um direito ou é um dever? Quais são seus direitos como criança e adolescente? Reflita. Faça uma tabela e escreva seus direitos e deveres, como você está vendo no modelo abaixo. Então, aqui uma sugestão, né? Vocês vão pôr de um lado os direitos. Tá? Quem quiser desenhar, pode também, tá? Pode numerar. Não tem aqui, é apenas uma sugestão, não tem a quantidade mínima, vocês que vão pôr, tá? E também os deveres vão relacionar os direitos e os deveres. Aqui foi uma informação passada lá no vídeo, nas aulas do Centro de Mídias SP. Todo direito e todo dever envolvem responsabilidades. Você se lembra de empatia, respeito, assertividade, responsabilidade e iniciativa social, as chamadas competências socioemocionais? Todas estão ligadas aos nossos direitos e deveres.
Então, por isso que hoje, lá no começo, né, da nossa aula, eu coloquei sobre a assertividade. Então, vou explicar sobre o que é essa assertividade. No link dos minutos psíquicos, eu vou deixar na descrição do vídeo, né? Tá lá. Qual é a diferença entre os estilos de comunicação agressivo, assertivo e passivo? Hoje falaremos um pouco sobre essas diferenças e como podemos resolver as diferentes situações usando esses estilos diferentes. Você conhecerá um pouco do que é o treinamento em habilidades sociais, um conjunto de técnicas e procedimentos usado vastamente na psicologia clínica. O que é assertividade? Assertividade do latim assertus, que é igual a afirmar. Afirmação, alegação, argumento. É a habilidade de proferir ideias de forma objetiva, transparente e direta, sem agredir nem sendo submisso. Como ser assertivo? Aqui está a explicação do que é ser submisso. Quando a gente age com submissão. Comunicar pensando muito no ponto de vista do outro, esquecendo de nós mesmos, né? Esquecendo de si. Aí está sendo uma pessoa que submissa. Vamos para o agressivo, para depois eu ler o assertivo. O que é um agressivo? Uma pessoa agressiva. Comunicar pensando somente no seu próprio ponto de vista. Então, aqui estão dois extremos. Um que esquece de si e se volta para o outro. E esse outro que é agressivo, ele só pensa em si. E esquece de quem? Do outro. E o que é ser, então, assertivo? Como que usamos essa competência? Comunicar com equilíbrio. Não ser nem submisso e nem agressivo. Então, tá aqui o ponto de equilíbrio a assertividade nos dá. Tá? Então, lembrando, né, dos pontos fracos, né, que é os nossos defeitos e as nossas qualidades. Então, aqui são os pontos fracos, ó. Tanto a submissão como a agressividade não é algo bom dentro de nós. Aí a assertividade aí sim, que aí está ligada à nossa inteligência, aos nossos poderes, né? Às nossas potencialidades. Aqui eu pus várias ilustrações bem bonitinhas, né? Onde eu peguei os valores, alguns valores para vocês, né? Ó, a amizade, o amor, a solidariedade, responsabilidade, compromisso, honestidade, generosidade, respeito, tolerância. Aqui também, né, onde estão a união de todos e onde está colocado vários valores, né, várias habilidades também e competências. Então, aqui tá o que é uma criança. No começo eu tinha falado. O que é considerado crianças? A partir do 0 até os 12 anos. E adolescentes? A partir dos 12 anos até os 18 é considerado adolescente. E os adultos, são todas as pessoas acima de 18 anos. Então, criança até 12 anos, os adolescentes dos 12 até os 18, e os adultos, todas as pessoas acima de 18 anos. Viver em um mundo sem preconceitos. Logo, na infância, começamos a aprender a importância dos nossos direitos e descobrimos
que nenhuma pessoa é melhor ou pior do que a outra, por causa da cor, de sua pele ou de sua religião. Não ter preconceitos é uma das principais formas de respeito aos direitos de todas as pessoas. Tá? Então, até aqui que vai a nossa aula de hoje. Agradeço pela atenção de todos. Lembrando que nós estamos no final do bimestre. Eu estou bem contente que eu tenho recebido algumas atividades bem elaborada, bem feita, com bastante capricho e estética e beleza. E eu vou, né, depois fazer um vídeo, dar uma devolutiva para vocês dos alunos destaques. Espero que todos vocês estejam bem, né? E tchau!